Como já comunicamos aos irmãos, hoje nós vamos suspender a nossa série de sermões na primeira epístola de Pedro, porque hoje nós estamos celebrando o nascimento do nosso Redentor, o Natal de Jesus, a encarnação do Verbo de Deus. E numa noite como essa, num culto como esse, de celebração do Natal, é natural que você espere assim que o pregador leia um texto que fale de Reis Magos, que tenha estrela no Oriente, que fale de estrebaria, que tenha manjedoura. O texto que eu vou ler não fala nada disso. Vou ler apenas um versículo. João 17, verso 3. João 17, verso 3. É uma afirmação muito rica que Jesus faz na sua oração sacerdotal. João 17, verso 3, palavras ditas por Jesus na sua oração sacerdotal. Ele disse o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vocês podem repetir comigo? Vamos ler juntos? Leiamos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite juntos na tua presença. Obrigado por essa pequena porção da tua palavra que acabamos de ler. E agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de ouvirmos a tua voz por meio da explicação do sentido desse versículo. Faze isso, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Todas as pessoas buscam aquilo que a gente poderia chamar de a vida boa. O desejo de uma vida plena, o desejo de uma vida significativa é um desejo universal. A gente até pode discordar quanto ao que seria uma vida boa. Então pode haver discordância. Mas não há quem não a deseje. Não há quem não a busque. Não existe quem não deseje uma vida cheia de significado, uma vida cheia de satisfação. Como eu disse, nem sempre a gente concorda a respeito do que significa essa vida boa. Nem sempre a gente concorda a respeito de onde encontrá-la. Mas eu não tenho dúvida. A vida boa é um anseio universal. Alguns acham que a vida boa, a vida satisfatória, a vida plena, a vida abundante, será encontrada, por exemplo, no sucesso de uma carreira profissional. Outros acreditam que a vida boa está na posse de bens materiais, no acúmulo de riquezas. Há também aqueles que acham que a vida boa será encontrada no amor romântico, num relacionamento amoroso. Se tão somente pudesse encontrar o príncipe encantado, ou então se tão somente pudesse encontrar
a mulher dos sonhos, essa pessoa acha que seria realizada. Pessoa mais realizada do mundo. Enfim, a lista é enorme. A busca é incessante. E a pergunta permanece: onde a vida boa pode ser encontrada? É exatamente a respeito disso que Jesus está falando em João 17:3. Jesus Cristo diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então é sobre isso que eu quero lhes falar nesta noite de celebração do Natal. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o adjetivo eterna, que está aí nessa expressão vida eterna. Quero chamar a sua atenção para esse adjetivo, porque esse adjetivo na língua grega, aionios, é um adjetivo que possui uma profundidade semântica, que possui uma riqueza de significado que vai muito além do significado do adjetivo em português, eterna. Vai muito além do seu sentido temporal. No grego, esse adjetivo, ele pode ter também um sentido qualitativo. Portanto, no grego, vida eterna aqui não deve ser entendido apenas como vida que dura para sempre. Mas o adjetivo no grego carrega também a ideia de uma vida de qualidade. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida plena, completa. Uma vida abundante. Então, Jesus está falando aqui daquilo que todo ser humano deseja. Jesus está falando aqui daquilo que todo ser humano busca. Vida plena, vida significativa, vida cheia de satisfação. Aquela vida que vale a pena ser vivida. Dito isto, eu quero que você observe que Jesus, nesse versículo, define essa vida boa, significativa, em termos de conhecimento de Deus. Ele diz, e a vida eterna, entendendo eterno aqui também no sentido qualitativo, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Ele está falando com o Pai, é uma oração de Jesus. Então está implícito aqui, nesta oração de Jesus, que Deus é a fonte, Deus é a origem dessa vida boa. Deus é a fonte e a origem desta vida significativa que todos desejam e buscam. A vida boa que todos desejam, que todos buscam, segundo o que Jesus está dizendo aqui, será encontrada em Deus, no conhecimento de Deus. E está implícita aqui também a ideia, ou melhor, a razão pela qual esse desejo pela vida boa, esse desejo pela vida plena é universal. Isso está, a razão para isso está implícito aqui também. Por que é que esse desejo pela vida boa é parte de todos nós?
Por que é que esse desejo está entranhado no nosso ser? Por que é que todas as pessoas anseiam, desejam e buscam a vida plena, a vida abundante? Irmãos, a resposta não está clara aqui nesse versículo, em João 17:3, mas eu creio que ela está implícita. E a resposta bíblica é que esse desejo, essa busca pela vida boa, está em todo ser humano, porque todo ser humano foi feito alma vivente. Eu explico isso. Todo ser humano foi feito alma vivente. Você certamente se lembra que Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O termo hebraico traduzido aqui por alma vivente é o termo nefesh. Para nós, alma é usado para se referir àquela dimensão imaterial do nosso ser em oposição ao corpo. Entretanto, embora nefesh seja traduzido por alma, não tem o mesmo sentido. Nefesh nunca é usado para se referir à dimensão imaterial do que somos. O termo hebraico nefesh possui um amplo universo de significado e ele pode ser usado, por exemplo, para se referir aos órgãos do nosso corpo relacionados com o sistema respiratório e relacionados com a ingestão de alimentos. Por exemplo, boca, garganta, goela, são traduções de nefesh. E pode significar também ar, fôlego, respiração, sede, fome, apetite. Deixe-me dar um exemplo disso para você. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 23. Provérbios 23, verso 2, aparece aí o termo nefesh. Provérbios 23, verso 2, diz o seguinte: mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Mete uma faca em tua garganta se és homem glutão. Homem glutão é a tradução da seguinte expressão no hebraico: Baal Nefesh. Literalmente, Baal Nefesh pode ser traduzido por senhor do apetite ou dono do apetite. Então a ordem aí de Provérbios 23, 2 é: põe uma faca à tua garganta se você for senhor do apetite. Se você for dono do apetite. Certamente você percebeu que a ideia da sabedoria bíblica aí é a ideia de autocontrole. Se você tem um apetite excessivo, controle-se. É isso que ele está dizendo. Então, nefesh aí é apetite, é desejo. Deixe-me mostrar a você uma outra ocorrência no Antigo Testamento do termo nefesh, que é alma vivente. Eclesiastes capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6, verso 7 de Eclesiastes 6.
Eclesiastes 6:7 diz o seguinte: todo trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Apetite aí é a tradução de nefesh. Então, ele está dizendo aí, todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo, a sua nefesh nunca está satisfeita. Aí poderia ter sido traduzido por alma também, não é? Nefesh. Mas a ideia sempre é de desejo, sempre é de apetite. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele foi feito alma vivente, quer dizer que o homem foi feito um ser desejante. Um ser de desejos. Então, o ser humano é alma vivente. Ele é um ser movido por desejos. Outras criaturas de Deus são criaturas movidas, por exemplo, por processos bioquímicos. Os vegetais, por exemplo, não é? São processos bioquímicos. Outros seres criados por Deus são movidos por instintos. Mas o ser humano não. Deus soprou e ele foi feito um ser desejante. Nefesh. Não é? Um ser desejante, movido por desejos. E quando a Bíblia diz que esse ser desejante foi criado à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia está dizendo que o anelo, o desejo mais profundo, mais básico desse ser é Deus mesmo. Entendeu? Então, ser feito à imagem de Deus e ser feito alma vivente significa que todo ser humano foi projetado para desejar coisas. Mas o desejo mais básico, o desejo mais fundamental que está entranhado no ser humano é o desejo de Deus mesmo. Ele foi criado para desejar o seu Criador. O salmista entendeu isso. Salmo 63, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Aqui está alguém que tem autoconhecimento. Aqui está alguém falando a respeito de si mesmo, compreendendo que ele foi projetado para desejar Deus como seu desejo mais básico, como um anelo mais fundamental da sua alma. Salmo 42 caminha nessa mesma direção. Salmo 42 diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Então, textos assim, como esses, revelam que o salmista tem um correto conhecimento de si mesmo. Ele sabe que foi feito alma vivente. Ele sabe que é um ser desejante. E ele sabe que o seu desejo mais básico, mais fundamental, é desejo de Deus mesmo. Um outro que compreendeu isso de maneira muito bela é Agostinho de Hipona. Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, teólogo que viveu no final do século IV, início do século V, escreveu uma obra, As Confissões de Santo Agostinho. E ele
E ele escreveu a seguinte oração lá nas suas confissões. Ele diz ao Senhor: porque nos criaste para ti, o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em ti. Agostinho entendeu que ele foi feito alma vivente, que ele foi feito um ser desejante, e que o desejo mais profundo, o anelo mais fundamental da sua vida, da sua alma, do seu coração, é desejo de Deus mesmo. Porque nos criaste para ti, o nosso coração vai viver inquieto, enquanto não repousar em ti. Então, irmãos, tudo isso está pressuposto nesta afirmação de Jesus. A vida boa, a vida significativa, a vida que vale a pena ser vivida, consiste em conhecer a Deus. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para a forma do verbo conhecer. Isso é importante. Esse verbo significa mais do que conhecimento conceitual. O conhecimento de Deus aqui não é apenas saber conceitos sobre Ele. É possível que alguém saiba muito sobre Deus sem de fato conhecer a Deus. O conhecimento sobre Deus é importante. Saber conceitos, saber teologia, isso é importante. Mas uma pessoa pode ser capaz de articular os conceitos sobre Deus sem de fato conhecer a Deus. O conhecimento de Deus em questão aqui, ele não é apenas um conhecimento conceitual, mas ele é também um conhecimento de natureza existencial, de natureza prática. Esse tipo de conhecimento aqui, que Jesus está falando, é o resultado de um relacionamento pessoal e íntimo com o outro. Você conhece a Deus não apenas estudando sobre Ele, mas você conhece a Deus se relacionando de maneira pessoal e íntima com Ele. Você conhece a Deus não apenas lendo livros de teologia, isso é importante, mas você conhece a Deus provando e vendo que o Senhor é bom. Além disso, quanto mais complexo for o objeto do conhecimento, mais complicada será a tarefa de conhecer esse objeto. Por exemplo, conhecer um objeto inanimado qualquer é uma tarefa relativamente simples. Esse conhecimento de um objeto inanimado, ele é adquirido por meio de pesquisa, de análise, de observação. Mas, gente, conhecer um ser pessoal é uma tarefa mais complexa. Pessoas guardam segredos. Pessoas não mostram a todos tudo o que está no seu coração. Você pode até saber coisas a respeito de uma pessoa, mas conhecer uma pessoa demanda tempo, demanda convivência. Os antigos diziam que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal na companhia dele. O que a sabedoria popular está dizendo? Que para conhecer uma pessoa, precisa de tempo
e convivência. Leva tempo para a gente comer juntos um saco de sal, não é? Essa é a ideia. Conhecer uma pessoa é uma coisa mais complexa. Irmãos, Deus é um ser pessoal. Ele não é uma força. Ele não é uma energia impessoal. Ele é pessoa. Conhecer uma pessoa depende muito mais dela do que de você. Se essa pessoa não se der a conhecer, você não vai poder conhecê-la. Percebe como é que é complexo conhecer uma pessoa? O Deus verdadeiro, de onde podemos derivar a vida abundante, é um ser pessoal. E a coisa pode ficar mais complexa. Mais complexa ainda. Se essa pessoa que você deseja conhecer é superior a você, aí o conhecimento é mais complicado. Notem que Jesus está falando que a vida que vale a pena ser vivida consiste em conhecer o único Deus verdadeiro. Gente, não é conhecer um ser pessoal qualquer. Não é conhecer alguém do mesmo nível nosso. Trata-se aqui de conhecer o grande Deus criador e sustentador do universo. É conhecer aquele perante o qual as nações são como um pingo num balde. São como um pó fino na balança, como um vácuo, como menos que nada. É conhecer um ser transcendente, misterioso, inescrutável. Isso é conhecer a Deus. Ele está muito além do nosso alcance. Ele está muito além de qualquer imaginação, qualquer conjectura filosófica que sejamos capazes de criar. Não há nada que possamos comparar a ele. Ele é incomparável. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, os caminhos dele não são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos e os pensamentos dele mais altos do que os nossos pensamentos. Quão insondáveis são os juízos dele, quão inescrutáveis os caminhos dele. Quem poderá conhecê-lo? Irmãos, Deus não é como nós. Sua sabedoria, sua escala de valores, seu modo de agir, diferem grandemente dos nossos. Por isso, você não pode conhecer a Deus, a menos que Ele se revele a você. Conhecer a Deus é uma questão de graça. Conhecer a Deus é iniciativa dele. A iniciativa pertence completamente a ele. Nenhum de nós pode conhecer a Deus por nós mesmos. Talvez você diga, reverendo, então, danou-se, né? Se a vida boa consiste em conhecer a Deus, e se eu não posso conhecê-lo por mim mesmo, estou perdido. É isso mesmo. A menos que ele graciosamente
queira revelar-se a você. E eu tenho boas notícias. Eu tenho boas notícias. O Deus único e verdadeiro é um Deus que se revela. Ele é um Deus que se revela. A boa notícia é que ele tomou a iniciativa. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, o Verbo de Deus no Antigo Testamento é a pessoa da divindade por meio da qual a divindade se expressa. O Verbo é o Deus eterno em ação. É por meio do Verbo que Deus age. É por meio do Verbo que Deus agiu na criação de todas as coisas. É por meio do Verbo que Deus age na recriação do mundo fraturado pelo pecado. É por meio do Verbo que Deus age na revelação de si mesmo. Então, a vida boa pode ser encontrada. É possível conhecer a Deus, a despeito da distância enorme entre Ele e nós. É possível porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que Jesus está dizendo em João 17,3. Ele está dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, o único Deus verdadeiro se revela, se deixa conhecer na pessoa de Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. João escreveu: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Certa vez, Filipe, um dos discípulos de Jesus, disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, como assim? Há quanto tempo eu estou com vocês e você fica pedindo para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O próprio Jesus afirmou: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Há um hino no nosso inário e nós cantamos, hino de número 13. Título dele é Contemplação e fala desta bendita realidade da revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. A primeira estrofe fala da nossa impossibilidade de conhecer a Deus, não é? Se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Ou seja, se você não consegue olhar para o sol sem ofuscar os olhos, muito menos você conseguiria olhar para aquele que criou o sol. Mas depois tem uma estrofe bela que diz, pelo menos uns 2 versos da estrofe, diz: para termos nós com ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Então é possível conhecer a Deus a despeito da distância enorme. Como é que você pode conhecer a Deus? Por meio de Jesus Cristo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida que vale a pena ser vivida, irmãos, é encontrada no conhecimento do único Deus verdadeiro. E o único Deus verdadeiro se revela em Jesus Cristo.
Você certamente conhece a história da mulher samaritana, com a qual Jesus travou aquele conhecido diálogo lá à beira daquele poço. Aquela mulher tentava encontrar a vida boa em relacionamentos amorosos. Ela achava que a vida que vale a pena ser vivida seria encontrada num grande amor, no amor romântico. A Escritura diz que ela já tinha tido 5 maridos. Continuava faminta e sedenta. Jesus então disse a ela: se você beber da água que eu lhe der, sua alma será saciada. Em outras palavras, Jesus disse à mulher samaritana: essa sua sede, mulher, é sede de Deus. Eu sou Deus, que veio a esse mundo para matar a sede da alma humana. Meu querido, você precisa entender que você é alma vivente. Você foi feito um ser desejante. E o desejo mais profundo, o desejo mais básico, mais fundamental da sua alma é desejo de Deus mesmo. Você precisa entender que esse anseio, esse desejo por uma vida plena, por uma vida significativa que você traz dentro de si, isso é sede de Deus. Talvez você esteja buscando matar essa sede em fontes erradas. Você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso profissional, você pode ter fama, poder, você pode encontrar o amor da sua vida, você pode ter boa família, mas se você não tiver Jesus, continuará sedento, continuará buscando, correndo atrás do vento. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder Jesus. O contrário também é verdade. Você pode ser privado de muitas coisas boas. Você pode ser privado de muitas coisas desejáveis. Você pode ser privado de muitas coisas legítimas. Pode não ter sucesso, pode não ter dinheiro, pode não ter saúde, pode não ter um bom casamento, pode não ter filhos obedientes, mas se você tiver Jesus, você terá a vida que vale a pena ser vivida. Se você tiver Jesus, você terá a vida boa. Porque a graça dele nos basta. A graça dele é melhor do que a vida. A maior bênção que Deus poderia lhe dar não é uma boa classificação no Enem. A maior bênção que Deus poderia lhe dar não é aquele emprego dos sonhos. A maior bênção que Deus poderia lhe dar não é um bom casamento. A maior bênção que Deus poderia lhe dar não é boa saúde. A maior bênção que Deus poderia lhe dar não são filhos obedientes. Essas coisas são legítimas, são boas, são desejáveis. Mas a maior coisa que Deus poderia dar a você é Ele mesmo. É Ele mesmo. E Ele já fez isso. Ele se deu a nós na pessoa de Jesus Cristo. Entender isso é entender o sentido do Natal. Entender isso é entender que Jesus é da vida o melhor. Que Deus nos abençoe. Amém.